Você tá querendo que as pessoas durmam durante a sua apresentação. E o pior, tá sabendo pedir. Hoje eu vim falar sobre um ponto que afeta muito as suas apresentações, a seletividade neural. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Márcio, seja muito bem-vindo ao canal e já aproveita para se inscrever. Por aqui rolam assuntos relacionados sobre apresentações, bancas e educação principalmente. Para esse vídeo eu trouxe um suporte visual, uma apresentação. Eu trabalho com isso. Bora pro conteúdo então. Aprimorando a seletividade neural em apresentações técnicas. Se não fosse a internet, não teríamos a Netflix ou o Spotify. Não teríamos o OK Google ou mesmo esse vídeo que você está assistindo agora. Não teríamos o Facebook, o Twitter, nem o Instagram, nem o TikTok. Não teríamos nem os nossos e-mails e nem as notícias na palma de nossas mãos. Mas é graças ao avanço tecnológico e à onda eletromagnética ao qual conhecemos como Wi-Fi que atualmente temos smartphones, tablets, computadores, smart TVs, assistente de voz, GPS, videogames e até eletrodomésticos conectados à internet. Embora toda essa mudança afete drasticamente a nossa forma de interagir com o mundo, o nosso sistema de redes neurais, aqui continua funcionando da forma tradicional. Por exemplo, o sentimento de prazer ocorre devido à liberação de dopamina pelo nosso cérebro, ocorrendo de forma simplificada em 4 etapas que eu vou te mostrar aqui agora. Primeiro, estímulo. Quando vivenciamos algo que nosso cérebro considera recompensador ou prazeroso, isso envia um sinal para o cérebro de que algo bom está acontecendo. Segundo, a produção da dopamina. Em resposta a esse estímulo positivo, o cérebro produz a substância química chamada dopamina. Terceiro, a liberação dessa dopamina. A dopamina então é liberada em áreas específicas do nosso cérebro, criando a sensação de prazer. E tudo isso vai gerar um quarto ponto, que é o que eu chamo de seletividade neural. A sensação ocasionada nos incentiva a buscar mais daquela atividade ou comportamento que nos fez nos sentir bem. Agora, quando estamos fazendo alguma atividade que a gente não gosta ou que tem baixo estímulo, a liberação de dopamina é diminuída, o que vai nos levar de encontro ao tédio. E como que a gente reverte essa situação atualmente? O que acontece quando a gente pega o nosso smartphone, conecta a internet e abrimos uma rede social, um streaming de vídeos ou jogos? A gente ativa a seletividade neural. Hoje em dia, a gente tem a produção de dopamina nas palmas das nossas mãos. E competir com apresentações de cunho puramente técnico tem se tornado cada vez mais um desafio. E é pensando nesse desafio que eu trago alguns insights de problemas e soluções para podermos aprimorar a seletividade neural das pessoas que estão assistindo a sua apresentação. Então, qual que é o nosso problema norteador aqui? Conteúdo técnico do início ao fim. E como que a gente soluciona isso? Qual que é a nossa solução norteadora? A adaptação da dinâmica dos 3 momentos pedagógicos, que foram descritas com base lá na teoria de Paulo Freire, e uma das principais geradoras de dopamina atual, as séries. Os 3 momentos são problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. Então, basicamente, o que se faz em cada etapa de acordo com esse método? Na problematização inicial, o objetivo é introduzir uma situação-problema relevante para a sua audiência. Já na organização do conhecimento, a gente traz uma solução para a situação-problema, ou seja, é aqui que vai entrar a parte técnica propriamente dita. E na aplicação do conhecimento, a gente propõe ações para que a audiência possa pôr em prática o que foi ensinado. Ouvindo assim parece muito simples, né? Mas você pode até estar pensando, mas eu já faço isso. E, sinceramente, eu duvido muito. A gente adquiriu a mania de sermos muito técnicos. O meio acadêmico é muito preocupado com termos técnicos e científicos, que não é errado. Porém, isso tomou proporções imensuráveis de forma a trazer uma lacuna de informações para as pessoas,
vezes elas não sabem ali algum ponto antes e ficam sem conseguir compreender, e muitas vezes não sabem nem por que está aprendendo aquilo, a não ser o fato de fazer uma prova. Então, de acordo com essa dinâmica, o conteúdo deve ser inserido no segundo momento. Pegando um exemplo de uma das responsáveis de geração de dopamina, a Netflix, podemos analisar o enredo para poder aplicar em uma apresentação técnica. Introdução. O início de um filme ou série vão apresentar os personagens principais, os cenários e vai estabelecer ali um contexto da história. Depois vem o conflito inicial. Um problema ou conflito vai ser introduzido, criando ali a base do enredo principal. Ou seja, as pessoas elas têm uma vida relativamente normal, vai acontecer alguma coisa que vão fazer com que elas tomem uma atitude para resolver o problema. E é isso que nos faz ficar curiosos em querer saber como que aquele problema vai ser resolvido. E aí vem o desenvolvimento, que é a parte da trama principal, onde os personagens vão enfrentar os desafios e desenvolver relacionamento. É a parte que a gente mais apega ali ao personagem, né? Depois vem o clímax, que é o ponto alto ali da história, onde vai praticamente dar ali o ponto final para resolver o problema. E aí vem o desfecho, que vai resolver de fato esse conflito e outros pequenos que possam ser gerados e fechar ali a ideia do filme. Então, basicamente, essa seria a solução geral para um problema geral. Unir a teoria dos 3 momentos pedagógicos com a lógica por trás da criação de filmes e séries. Com isso, precisamos mudar a nossa forma de introduzir o assunto, e eu vou mostrar aqui alguns exemplos a seguir, tá? E trazemos um conflito, trabalhamos o conteúdo técnico no desenvolvimento para atingir o clímax, e fazemos a nossa aplicação do conhecimento lá no desfecho. Problema, slide de dicionário. É muito comum a gente ver esse tipo de slide, quando o assunto é relacionado ao câncer, e aí a introdução da pessoa é o quê? A definição de câncer. Solução. O caminho cognitivo, que é basicamente criar uma sequência de informações lógicas que preparem um público para o conteúdo técnico. Para esse caso, onde a gente viu que é o uso de óleos essenciais com atividade anti-câncer, a gente poderia argumentar esses 3 pontos aqui, por exemplo. O primeiro, filtro solar protege a pele contra o câncer. Aqui o objetivo é demonstrar uma forma conhecida de aplicação na pele de um produto anti-câncer. Em seguida, eu trabalharia a ideia de aromaterapia, que é uma pseudociência usada com a intenção de tratar doenças e sensações. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero mostrar que dá para unir as duas coisas. A aromaterapia mais o composto com atividade anti-câncer, cientificamente comprovada no caso, vai ser igual a ciência. Assim, eu estou tornando o assunto mais leve, com aspectos do cotidiano e com uma curiosidade a respeito da questão da aromaterapia, uma vez que os óleos essenciais são utilizados nesse tipo de prática. As pessoas vão ficar mais interessadas em ouvir a parte técnica logo após essa introdução. Aqui no caso, eu estou mostrando para vocês a ideia. Obviamente, você precisa trabalhar bem todos esses pontos para tornar mais interessante. Problema: caminho científico e dado subestimados. Essa apresentação aborda uma forma de determinar um composto presente no êxtase. Muito provavelmente a pessoa utilizou aqui a introdução do próprio artigo. E qual que é o problema disso? Fica muito técnico. Já começa falando sobre neurotransmissores. Opa! Coincidentemente, eu também falei de um neurotransmissor aqui, a dopamina. Mas não foi o primeiro ponto, eu não cheguei já nessa parte técnica. Além disso, olha só os dados relacionados ao número de usuários de drogas. Eles estão superestimados da forma como está feito aqui. Qual que é a nossa solução então? Noticiários e intensificação do método. Se eu começo falando sobre essa notícia aqui que ocorreu no Brasil, eu vou chamar muito mais a atenção de quem está me ouvindo. Mesmo que o trabalho foi feito na gringa, a gente vai falar aqui da parte técnica também, do ineditismo da forma de determinar a molécula de interesse, mas o assunto vai se tornar mais presente quando a gente troca o caminho científico direto para informações do nosso cotidiano. E aqueles dados do número de usuários da droga, embora não seja o foco aqui do que a gente está falando, mas se a gente trabalhar o design, também vai fazer
com que aqueles valores sejam mais notáveis, o que também vai colaborar com a ativação da seletividade neural positiva. Problema: papo de nerd, usar diretamente termos técnicos como norteadores da sua fala. Isso aqui também é muito comum no meio acadêmico, e é muito parecido com o slide dicionário. A única diferença aqui é que no slide dicionário, a pessoa normalmente fala de termos mais populares. Então, quando eu estou falando disso, não quer dizer que você não possa trazer para a sua audiência o significado das coisas, as definições. O problema está no como você vai trazer essa informação. Então, qual que seria a solução para este caso aqui? Histórias que possam retratar o problema. Na minha própria tese, eu falei de uma dessas síndromes metabólicas, eu falei da diabetes. Mas, ao invés de falar dela ali diretamente, eu falei uma história baseada em fatos reais. Eu quis demonstrar a ideia da doença e como a ciência trabalha para resolver o problema relacionado a ela. Fica bem mais interessante do que descrever o que é diabetes. As pessoas já sabem a essência do que é diabetes. E se eu não estou dando uma aula focada para compreender todo o mecanismo de diabetes, eu não preciso ficar falando disso. E agora eu fiquei na dúvida. É da diabetes ou é do diabetes? Eu já não lembro mais. Problema: títulos enfadonhos. Novamente, quando o assunto é trabalhos de fim de curso, como defesas, os títulos normalmente são chatos mesmo. Mas, na verdade, nada te impede de mudar o título da apresentação em si. Você poderia fazer um título X e mencionar: essa apresentação é referente ao trabalho Y. Mas ok, eu sei que é muita informação e querer essa mudança agora de vocês é muito, né? Eu já estou aqui tentando te mostrar alterações que vão tornar as suas apresentações mais interessantes. E eu sei que é um processo desconfortável para a gente sair dessa caixinha tão científica, essa caixinha que botaram a gente e que a gente acha que tem que ser só técnico. Mas beleza, tirando esses casos, quando a gente está dando uma aula, a gente está dando uma apresentação de uma reunião, a gente está apresentando um congresso, eu posso deixar de pôr um título enfadonho e pensar em alternativas mais interessantes e curiosas a respeito do que eu tenho para falar. Nesse exemplo aqui, a gente tem o quê? A gente já sabe que é uma aula que vai ser sobre psicologia do trânsito no Brasil, seus conceitos e as áreas de atuação. E eu já estou deixando aqui todo o ouro, que pode ser que só meia dúzia vão querer saber sobre a área de atuação e se interessar no assunto e vão desligar no restante das informações. Por isso eu gosto de mudar para títulos que eu chamo de títulos super interessantes. Então essa seria a solução. E por que eu chamo de super interessante? É porque você pode, inclusive, se basear na própria revista Super Interessante, porque ela torna o assunto mais interessante justamente por ela fazer títulos diferentes dos usuários, mais chamativos. A ideia, então, é tornar o assunto mais interessante sem revelar tudo que vai ser falado. Então, se você quer saber o que eu vou falar na minha apresentação, me escuta. Aí eu trago, então, aqui algumas sugestões do exemplo que a gente viu aqui da capa. O primeiro: a mente por trás da direção. O segundo: se estressou, não dirija. E o terceiro: airbag mental, a psicologia do trânsito em ação. Nesses casos aqui, eu ainda brinquei, com alguns termos aqui em relação à psicologia e trânsito, sem revelar o conteúdo. Após escolher o título, eu vou aplicar alguma das outras ideias que eu citei aqui e manter ali uma linha focada no título. Eu vou trabalhar todo o design em função dessa ideia que foi elegida. E como considerações finais, é preciso que a gente reavalie a nossa forma de apresentar uma ideia, seja numa aula, numa reunião, numa palestra ou mesmo numa defesa. E a união dos 3 momentos pedagógicos com a ideia da forma de criar filmes e séries podem favorecer a nossa forma de comunicar, facilitando a passagem da nossa mensagem. A gente também viu vários exemplos de aplicação de introdução e do título, que são fontes de oportunidades essenciais para que as pessoas parem de mexer no celular e passem a te ouvir. O que eu ensino para os meus alunos bate em 3 pontos: a criatividade infinita, o design memorável e o conteúdo impactante, que foi um pouco do que a gente viu aqui agora nesse vídeo.
Se você quer se aprofundar mais ainda nesses temas e ir muito mais a fundo do que eu consigo transmitir aqui no canal, eu convido você para conhecer o método Dr. Banca e a fazer parte dessa comunidade de alunos, que é algo realmente incrível. Se não for a hora para você entrar ainda, eu peço que você deixe o seu like aqui no canal e deixe um comentário sobre o que você achou desse vídeo. Dessa pegada menos conteudista, eu sempre gosto de ler os comentários de vocês. E se esse vídeo te ajudou, eu recomendo o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre o conteúdo ser muito técnico. Muito obrigado e até semana que vem.